a presença de todo mundo, boa tarde para todo mundo. Agradecer a presença do professor Levi, do Spencer, que foi um acaso que fez a gente conseguir fazer esse evento aqui hoje. Daniel também, outro ilustre. Acho que tem um monte de ilustres guaraniólogos e outros pesquisadores que a gente está feliz de receber aqui os professores. E queria agradecer especialmente a presença do professor Aikuru, do povo Wayampi, que também está muito interessado na temática desse filme, que é a presença de evangélicos em terras indígenas, nesse caso específico, no caso dos Kaiowá e Guarani, e em alguns casos de violência que tem se avolumado contra os rezadores, contra os xamãs dessa população. Só para dar uns dados, os Kaiowá e Guarani são hoje mais ou menos 50 mil pessoas, uma estimativa até um pouco subestimada, que vivem no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, em cerca de 90 áreas de ocupação, e isso vai desde reservas criadas pelo SPI no começo do século passado, em que essa população vive confinada, até acampamentos de beira de estrada, pessoas vivendo em situação urbana, retomadas, etc. E aí aqui a gente tem dois grandes especialistas nisso que vão poder falar disso assim que a gente assistir o filme. E aí tem mais uma pessoa especial que vocês vão conhecer através do filme, que é o professor Isaac João, que infelizmente a gente não conseguiu trazer. Ele é um antropólogo Kaiowá que está conduzindo uma pesquisa sobre essas violações e essas ações de intolerância religiosa contra os xamãs Kaiowá e Guarani. Então a gente vê o filme, são 22 minutos, e depois passa para o debate com os professores que estão aqui. Vou começar com a apresentação do Spencer. Spencer Pimentel é antropólogo e jornalista e se formou em antropologia aqui pelo programa de pós-graduação de antropologia social da USP, é pesquisador associado do SESTA e hoje atua na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele também é um dos fundadores do Fórum de Violações dos Direitos dos Povos Indígenas, que ajuda a organizar esse evento hoje. E o professor Levi Marques Pereira é antropólogo, mestrado pela Unicamp, doutorado pela USP, pós-doutorado também aqui pela USP, também é pesquisador associado do SESTA e atua na Federal da Grande Dourados. Há muito tempo trabalha com os Kaiowá e Guarani, conhece bem essa realidade, assim como o Spencer, e é professor da Faculdade Intercultural Indígena Tecoarandu, lá em Dourados. Então, o Spencer acho que começa, ou o Levi, se combina, e depois a gente abre para o debate, a gente vai fazendo perguntas em blocos de 3. Tá bom? Boa tarde a todos, todas. A gente... Vou explicar inicialmente o contexto, né, da realização desse vídeo, assim, um pouco para entender também o sentido da atividade, né, que a gente está propondo. Esse filme ele foi produzido a partir dos pedidos dos rezadores para que a gente denunciasse essas perseguições que eles estão passando, né? Tudo isso começou quando eu e Isaac João estávamos fazendo junto com o seu Atanásio e com outros rezadores e outras figuras, um projeto para o Museu do Índio de documentação da música Guarani Kaiowá entre 2014 e 2015, né? Então, nessas visitas, principalmente ao seu Atanásio, né, então apareceu esse pedido, né, de que, olha, tá demais, né, já faz tempo que de vez em quando acontece alguma coisa, mas ultimamente tem crescido, né? Então a gente queria uma ajuda para que essas denúncias saíssem, né? Para que as pessoas, mais gente tivesse notícia de que isso está acontecendo, né? E não existia material sobre isso ainda produzido, né? Então aí, no ano passado a gente conseguiu articular, então o Isaac teve um projeto aprovado no Fundo Brasil de Direitos Humanos, né? E ele passou então esse ano de 2016 coletando essas histórias e produzindo então uma pesquisa, um material cujo destino exatamente assim a gente não sabe ainda o que é que ele vai resolver fazer com isso aí, porque na verdade também tem uma série de complicações que foram sendo descobertas a respeito, complicações políticas também, né, a respeito dessas denúncias, né? Não é tão simples, né, colocar essas denúncias para circular, porque muitas vezes
a perseguição aos rezadores também, nessas comunidades maiores, às vezes também tem movimentos políticos aí, né? Os rezadores, muitas vezes nas reservas, né, em alguns outros espaços, eles também apresentam uma espécie de ameaça também ao poder constituído ali, que hoje em dia está constituído muitas vezes em conexão muito estreita, né, com evangélicos e com políticos da cidade, né? Então não é tão simples assim como inicialmente a gente imaginou também fazer isso aí. Mas enfim, eu acho que a gente não conseguiu trazer ele desta vez, né? Ele não podia, ele está atualmente trabalhando lá na licenciatura intercultural indígena, lá na licenciatura no magistério, que é o Araverá, lá em Mato Grosso do Sul, então não pôde vir. Mas fica aí a dica aí para o futuro aí, quem quiser ouvi-lo, né, trazer, porque acho que ele está com esse material aí, esse diálogo todo que ele constitui, né. Então o filme, a proposta dele é amplificar isso aí, ele vem nesse esforço. Então a gente também está fazendo esse giro, digamos assim, agora nesse período que é um período de recesso para a gente lá na Bahia, que lá é regime quadrimestral, também com essa ideia de amplificar o debate, né. Isso era para explicar um pouco do contexto. Vou fazer algumas considerações com relação a isso que se vê aí, né? A gente sabe que o fenômeno em si não é novo, né? A gente tem uma ampla bibliografia sobre isso, né? A gente sabe que isso não começa com os evangélicos, a gente poderia falar sobre uma perseguição cristã, na verdade, assim, desde o início da colonização, né? Agora, né, e a gente pode dizer que historicamente a conversão foi pensada durante muito tempo como um movimento principal, quando não auxiliar, de um processo de integração, né, de aculturação, né? Mas eu acho que hoje a gente tem o desafio de pensar como é que esse movimento também persiste, né, de alguma maneira, né? Ele tem transformações, tem desdobramentos, né? Ele tem uma feição atual, né? Particularmente nesse momento que a gente vive, né? Como se pode observar pelos depoimentos, a intensidade dos ataques tem impressionado, né? O número de igrejas hoje é muito alto e, como acontece no restante do país, o atual contexto político autoriza uma série de atores a atacar os xamãs, né? A gente está vendo aí a todo momento na internet rolando as denúncias sobre os ataques a terreiros, né, por exemplo, né? Mas assim, é isso, a gente percebe que e ataques às escolas, até as próprias escolas, às figuras dos professores por meio de escolas sem partido, etc e tal. Então assim, e ataques a acampamentos sem terra. Então assim, de um modo geral, os atores ligados a esse conservadorismo estão se sentindo mais à vontade, digamos assim, para atuar, né? Então a gente tem, por um lado, esses ataques, essa intensificação dos ataques como um reflexo de uma deterioração do ambiente democrático no país, né? Também da maior dimensão do movimento de luta pela terra hoje, né? Que está fortemente associado aos xamãs, né? Agora, a gente tem alguns números que eu estava coletando de um artigo do José Eustáquio Diniz Alves, né? Foi recentemente difundido aí. Enfim, para vocês terem uma ideia, né, de como esse movimento tá forte, né? Ele analisou os dados dos censos de 1991, 2000 e 2010, né? Nesse período, a gente tem, como já é bem sabido, esse aumento dos evangélicos e a diminuição dos católicos, em termos de porcentagem no país como um todo, né? Ele analisa os dados da população indígena, né? Então, entre os católicos no país como um todo passam então, entre indígenas de 64,3% para 50,7%. Os evangélicos sobem de 13% para 25%. Os adeptos de tradições indígenas, isso dentro da pesquisa do IBGE, passam de 2,5% para 5,3%. Sendo que, se você considera só a população rural, aí fica em 8%, 8,1%. E sem religião está mais ou menos estável, de 15,9% para 14,5%. E ele destaca que a razão entre evangélicos e católicos, que é uma das medidas lá que ele estabelece, né, ela é mais elevada justamente entre os indígenas do centro-oeste e particularmente na população rural, ou seja, terras indígenas, né? Sendo que é mais que o dobro da população não indígena na região. Então, efetivamente, o que a gente vê aqui é o reflexo de algo mais amplo, que se você vai às estatísticas também dá para perceber que está acontecendo. E, enfim, mas o que eu queria, dando uma analisada, por exemplo, no que a gente tem nos últimos anos de bibliografia sobre essa questão de conversão, né?
a gente vê algumas considerações que eu queria fazer. Né? O que eu queria propor aqui, eu acho importante pensar esses ataques não só como uma persistência de algo mais antigo, mas também como uma ação de contra-insurgência. Né? Eu acho que nesse sentido a gente ainda não tem algo muito desenvolvido ainda na bibliografia brasileira. Né? Essa percepção de que essas igrejas chegam como ações de contra-insurgência, ela na América Central, no México, em Chiapas, Guatemala, assim, isso já é mais, esse termo já é mais utilizado, né? Que essas igrejas pentecostais americanas, essa ação evangélica, como uma ação de contra-insurgência, ou seja, uma ação destinada exatamente a conter as comunidades, politicamente, uma ação politicamente deliberada para você conter as ações políticas dos movimentos nessas regiões, né? E nesse sentido, se a gente pensar dessa forma, né, cabe pensar como é que operam politicamente essas igrejas, né? Eu acho que aí tem um desafio para a gente como etnólogo, né, como pessoas que fazem a crônica, que descrevem, né, o que está acontecendo nesses lugares. Eu acho que nesse sentido vale a pena a gente pensar juntos aqui. O que eu percebo do Mato Grosso do Sul, né, e isso tem a ver com uma pesquisa da qual eu participei em 2000. Quer dizer, tem a ver com todo o contexto, na verdade, de estar nas aldeias por muitos anos, né, mas foi particularmente, isso começou a me chamar mais a atenção também no período de 2013, em que eu estive mais conectado lá com a Reserva de Dourados. Né. Então você percebe que essas igrejas estabelecem um canal de conexão com os políticos locais e os fazendeiros, né, possibilitando um direcionamento de recursos materiais para os pastores indígenas, os quais, por sua vez, passam a concorrer com as lideranças tradicionais devido à capacidade que eles adquirem de distribuição de bens. Né? Então, muitas vezes a gente poderia pensar, mas né, algumas pessoas que assistiram já falam assim, mas né, como é que a gente poderia investigar, chegar e efetivamente encontrar, né, o que está acontecendo aí? Mas eu diria que, independente de a gente pensar numa grande convenção, e eu não duvido que reuniões como essa aconteçam, né? Mas independente de a gente pensar numa reunião que efetivamente decida essas ações e estabeleça, né? O fato é que os políticos, a partir do momento em que eles percebem, políticos evangélicos, a partir do momento em que eles têm um pastor de referência, naturalmente eles vão procurar aquela figura ali, né? Para atuar lá dentro, né? E por sua vez, né, aí a gente tem essa convergência interessante, né, do que é isso, quer dizer, com esse fortalecimento político então desses pastores, né, das igrejas dentro das comunidades, né, em que sentido de que maneira faz sentido para esses políticos regionais apoiarem, digamos assim, as ações de pastores lá dentro. Né? Então, o que eu consegui elaborar assim, sobre isso, principalmente por parte desse período lá em Dourados, né, assim, que eu tenho a impressão de que essas igrejas elas funcionam como uma espécie de aparelhos para a legitimação da desigualdade. Né? Enquanto que a religiosidade tradicional, esse modo de vida tradicional guarani, está associado ao igualitarismo, né? Sendo que o líder mais prestigiado é o líder que mais distribui, né, por meio das festas, né, as igrejas, por outro lado, elas legitimam a desigualdade. Né, elas, meio paradoxal, eu acho que nisso aí ainda que eu gostaria ainda de refinar, mas eu tenho a impressão de que ao mesmo tempo elas distribuem recursos, mas elas também legitimam a desigualdade, por meio da teologia da prosperidade, né, e por meio dessa figura do próprio pastor, né, que frequentemente ela é uma figura que tem muito mais do que os fiéis, né, e tem todo um trabalho ali de diálogo ali para legitimar, né, que o pastor tem mais do que os outros, mas que é justo e é normal que o pastor tenha muito mais do que os outros. Né. Coisa que dentro da lógica política indígena da família extensa, da agricultura, a qual o xamanismo está ligado, né, é um pouco contrário, né? Porque quem tem mais é suspeito, né? Se tem alguém que tem mais, essa pessoa é suspeita e essa pessoa geralmente as pessoas já vão olhar meio de canto de olho para ela. Né? E ali você tem esse aparelho então que opera no sentido contrário. Então, assim, quem tem mais é abençoado, quem tem mais deve ser bem visto, né? É normal que essa pessoa tenha mais. Né?
Então, nesse sentido, né, dessas observações, vale observar que isso vai ao encontro de uma convergência muito interessante, né? A gente observa assim, entre declarações que foram aparecendo no debate público assim, nos últimos anos, que eu acho que tem relação com isso, né? Que você vê, Viveiros de Castro recentemente falou da ideia do projeto, né, de transformar os índios em pobres, né? Enfim, não é nenhuma novidade, mas adquiriu mais repercussão, digamos assim, na fala dele, né? Ele não é o primeiro a falar isso, a gente sabe que outras pessoas já pensaram sobre isso, mas adquiriu repercussão nos últimos anos na fala dele. E é interessante que isso converge com falas que estão na internet também, de uma advogada dos fazendeiros lá, que é bem famosa que é a Luana Ruiz, né? Que tem uma entrevista famosa dela no YouTube em que ela diz claramente isso, né? Que os indígenas não são povos, não deveriam ser tratados como povos, eles têm que ser tratados como pobres. Eles estão da periferia ser tratados como políticas públicas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que diante desse processo generalizado de transição religiosa que o país está experimentando, e particularmente do destaque que os evangélicos já têm na política nacional, em associação estreita com os ruralistas, eu acho que nós precisamos estabelecer novos projetos para compreensão e ação diante desse quadro, né? Nós sabemos que uma parte significativa da etnologia tem pensado esse movimento de transformação, né, em conexão com as cosmologias indígenas, né, conversão e transformação, e até mesmo a gente já viu referência a processos de conversão coletiva como processos de reforma social deliberada, né? E eu acho que o que o filme possibilita ver, evidenciar, é que do ponto de vista dessa coluna política dos Xamãs Guarani e Kaiowá, não é nada disso. Trata-se sim de uma ação que visa frear o processo de luta que eles conduzem, que é um processo de luta orientado pelos deuses, né? E eu acho que seria interessante também a gente entender esse esforço de denúncia que eles estão nos pedindo para fazer nesse sentido, porque eu acho que talvez, eu não sei, e aí eu acho que é isso que está aqui para debate, eu não sei se a etnologia tem conseguido expressar que tem algo muito grave, né, que está acontecendo em alguns lugares, né? Embora a gente possa pensar que, do ponto de vista de quem está se transformando, digamos assim, é uma transformação, ok, está se convertendo hoje, mas amanhã pode desconverter, essa conversão não é definitiva, etc. Uma série de coisas que a gente já ouviu. Mas eu acho que quando a gente tem numa reserva de Dourados 80 igrejas evangélicas e 5 casas de reza, entendeu? E as pessoas constrangidas de cantar publicamente, constrangidas e sendo xingadas na rua e sendo apedrejadas às vezes, ou tendo o risco de ter suas casas queimadas, eu acho que não é tão tranquilo assim como às vezes pode ser, né? E eu lembro tem uma fala, né, de um Palicur, de um ancião Palicur num texto da Archonka, né? E justamente ele lembrava, acho que lembra a gente de algo que eu acho que precisa ser tomado em conta nesse debate, né? Que ele falava: nós éramos os índios mais bravos da região, ninguém conseguia amansar a gente, né? Eu acho que a gente está falando de técnicas de amansamento. E eu acho que a gente precisava estar mais atento a esse processo todo que está acontecendo aí, porque é isso. Eu acho que contra-insurgência é amansamento, aí são questões das quais eu chamaria a atenção, para a gente ficar atento. Era um pouco isso para lançar o debate aqui, né, extenso, são elaborações aí que eu ainda não consigo converter num texto assim mais fechado, entendeu? Mas é isso. Legal. Passa a palavra ao Levi. Então, muito obrigado a vocês por estarem oportunizando esse debate nosso aqui, né? Com o Spence, com vocês também. Bom, eu de certa forma acompanhei a introdução das igrejas pentecostais lá em Mato Grosso do Sul, porque elas começaram por Dourados no início da década de 80, né? Eu comecei a trabalhar lá em 82. E nesse período teve uma primeira iniciativa de um pastor Terena de fundar uma igreja pentecostal na reserva, e ele foi freado pela Missão Evangélica de Kaiowá, que já estava lá desde 1928, que é ligada às igrejas presbiterianas, né, independentes do Brasil, que são igrejas históricas, e elas conseguiram frear. Então, durante muito tempo, uma aliança entre a FUNAI e a missão
impediu que as igrejas se estabelecessem, né? Lá, as igrejas evangélicas de perfil pentecostal, neopentecostal. Até que as igrejas começaram a se instalar na periferia da reserva, nas vilas, e começaram a fazer entradas rápidas. Os pastores iam lá, convidavam as pessoas, né? E aí essas pessoas frequentavam os cultos que eram ministrados fora da reserva. E aos poucos eles foram formando os pastores indígenas foram iniciando o trabalho. Na época deu um debate muito grande, a missão Kaiowá e a FUNAI tentou impedir, mas como eram pastores indígenas, acabou que prosperou, né? Prosperou e cresceu. Então, hoje deve ter acima de 80, né? Beirando umas 100 igrejas, né? Só dentro da reserva de Dourados, que são 3.500 hectares. Então, você tem uma quantidade imensa de igrejas. E isso é um fator que me chamou a atenção, já que eu escrevi sobre isso naquele texto que está no livro do Robin Wright, né? Do Transformando os Deuses, que é o porquê da necessidade de tanto tempo, né? De tanta fragmentação das igrejas. E aí uma das coisas que eu propus ali era justamente porque os pastores, através da construção de um templo, fala igreja, né? 80 igrejas, 100 igrejas, mas na verdade são templos. Às vezes a Igreja de Deus é Amor, por exemplo, ela deve ter em torno de quase 20 igrejas, quase 20 templos, né? E cada templo desse, ele está vinculado a um grupo político, que tem um perfil também, uma expressão de parentesco. Então, uma liderança emergente, uma das formas de você se constituir como liderança, né, é através da igreja, da fundação da conversão, e depois de algum tempo que você domina os procedimentos da igreja, você construir sua própria igreja. Ter uma própria igreja é você ascender socialmente enquanto um líder político. Então isso explica a quantidade de igrejas. Por exemplo, Deus é Amor, não precisava ter sei lá, 15 igrejas. Poderia ter menos igrejas maiores, né? Embora na fala do pastor, ele fala, não, que começa a crescer, daí tem que aumentar a igreja, já não cabe mais, enche a igreja. Mas, claro, o desejo dele é que toda a aldeia fizesse parte do grupo político dele. Só que isso nunca se viabiliza. Porque a partir do momento que a igreja começa a crescer, a partir de um certo limite, como uma parentela, né, ela tende a se fragmentar e ter um racha e as pessoas se articularem num outro grupo, né, dentro da própria igreja, e saírem e fundarem uma outra igreja. Ela tem um movimento de expansão que replica muito o modelo da organização social. E talvez ela tenha sido uma estratégia que eles desenvolveram para tentar, produzindo parentelas, com todas as especificidades das parentelas, uma relação às outras, né, dentro de um espaço diminuto, onde você não tem as condições de território, condições ecológicas, né? Então você produz aí as condições de conseguir replicando esse modelo de organização social dentro das reservas. Isso é uma questão que eu queria levantar assim, mais história. E as igrejas começam por Dourados na década de 80 e começam a formar pastores indígenas, e eles começam a estender a missão pelas outras reservas, né? Carapó, Amambá e tal. As 8 reservas antigas são as primeiras que vão sendo replicadas esse modelo essa expansão das igrejas evangélicas. E aí você tem algumas lideranças entre os evangélicos que são lideranças regionais, né? O caso do Silvio Paulo, né, que aparece aí, né? E o Luciano de Dourados, são lideranças que elas têm que foram os primeiros, como aquele que disse que já faz 20 anos, né? Acho que mais de 20 anos que ele fala aqui, que se converteu. Então essas pessoas que estão nesse período, que estão na igreja há mais tempo, e elas começam a ser também a replicar um pouco o modelo do rezador principal, como o caso da Taná, que já formou muitos Iviriadiá que hoje são rezadores, que estão distribuídos por várias localidades, por várias parentelas, por várias reservas. Então também essas lideranças dentro das igrejas pentecostais têm um pouco esse perfil. Durante bastante tempo, até a década de 90, né, Spence, o início dos anos 2000,
os rezadores, eles tinham uma prerrogativa exclusiva de conduzir os processos de reconquista territorial. Então, só eles, toda retomada, né, é o termo que eles usam, né? Toda retomada, ela era conduzida por um rezador. Depois, e na retomada, não podia ter evangélico. Se eles estivessem lá, eles tinham que passar por um processo de desconversão. Então, por exemplo, quando eu fiz a identificação do Guararocá, em 2001, 2002, a liderança lá, que era um Ambrósio, a gente fez várias visitas pelas reservas, levantando os parentes, né, os moradores antigos daquela área, e os que ele encontrava que tinham virado evangélico, ele já avisava. São bem-vindos, mas desde que deixem de ser evangélicos, né? E depois de um tempo, e nas retomadas que foram se criando, é o caso de Jaguapiré, né, que foi retomado em 90, né, 91, né, demorou muito tempo, até uma das entrevistadas fala disso, né, que não tinha e tal, igreja e tal, que eles chegaram com Xiru e retomaram, e não teve morte e tal, porque tinha proteção. Depois de um tempo, as igrejas começam a se instalar. E a chegada das igrejas pentecostais sempre é um momento de muito conflito na comunidade. Gera uma divisão, gera uma cisão, né? Gera, né, às vezes até morte, né? Mas elas foram se instalando nas áreas, primeiro nas reservas, depois nas áreas já reocupadas, foram reocupadas em movimentos liderados por líderes xamânicos, vamos dizer assim, né? E depois eles se estabelecem aí, e agora já nos últimos anos, bem nos últimos anos mesmo, né? É o caso do Guaiviri, é o caso do Curuçuambá, a gente já tem a retomada, a chegada da igreja junto com a retomada. No caso do Curuçuambá é uma cisão, né? Dois grupos, né? Que disputam a hegemonia política, a liderança política, e daí o MPF fez várias conversas e tal, e acabou que promoveu a tentativa da FUNAI e outras agências reconhecerem os dois grupos, os evangélicos e os não evangélicos. No caso, algumas áreas que foram retomadas há um tempo, é o caso de Nhanderu Marangatu e o caso do Panambizinho, teve conflitos abertos entre evangélicos e não evangélicos, né? Com intervenção da FUNAI e do Ministério Público. E alguns deram até processo, caso de polícia e tal, né? E agora, esse mês, né, Laurine, que nós estávamos fazendo a identificação do Passo Piraju, início do mês, né? Início do mês a gente estava trabalhando na identificação de mais uma, né? Lá do Passo Piraju. E é uma área que não tem rezador, só tem evangélico. E eles ficaram extremamente constrangidos porque as lideranças, porque eles sabem que todos os outros processos foram conduzidos por lideranças religiosas. Eles não tinham uma liderança religiosa no grupo, justamente porque a liderança religiosa que tinha, que era o Carlito, ele se separou da Plácida, né? E teve um problema conjugal lá e acabou sendo expulso da comunidade. E meses depois da expulsão dele, a esposa faleceu. E aí seria a única liderança de perfil mais religioso. E aí só tinha pastor e evangélico lá na comunidade. Daí foi uma questão bem complicada, e eles não sabiam como se relacionar com a equipe do GT, essa coisa de levantar as espécies vegetais, animais, os bichos, falar dos donos dos bichos, virou uma complicação, porque não podia falar nada disso. E o significado de tudo, o ciclo de planta, e tudo, não tinha como dizer essas coisas, embora eles soubessem, né, claro. E aí eles fizeram uma movimentação na igreja e falaram que eles iam suspender os trabalhos da igreja e entrar em vigília. Daí fizeram uma vigília, quer dizer, eles iam ficar... vigília é como se fosse não ia ter nem culto aberto, manifesto e tal. Então todo mundo ficava meio que em suspenso das atividades da igreja, enquanto o GT estava lá. Aí isso também não deu muito certo. Daí eles fizeram... E a coisa não andava e tal, e um dia eu fiz uma reunião com eles lá, peguei a legislação 231, li com eles, expliquei e tal, né? Como que funcionava o reconhecimento territorial.
Daí naquela noite, eles resolveram reabrir a igreja. Eu não estava à noite lá. Daí reabriram a igreja, fizeram um culto. Daí teve uma revelação de que eu era parte do diabo também. Então... Mas no fim a gente conseguiu, a coisa funcionou mais ou menos e acho que vai dar para fazer, né? Mas assim, é muita coisa, né, que a gente poderia comentar, mas eu acho que eu só queria finalizar para também abrir, né, para a gente conversar, que eu acho que é um processo, claro, é um processo em curso, né? Quer dizer, a gente sempre tem a tendência a apostar muito na capacidade deles de lidarem com isso, porque já lidam há muito tempo, já tiveram experiência com os jesuítas, no caso dos Guarani, né? Isso não é se relacionar com a diversidade não é uma novidade para eles, né? O mundo é muito diverso na cosmologia, muitos domínios, muitos espaços, muitos seres perigosos. Nós somos mais um, né? O pastor também é mais um, provavelmente, né? Então, a gente sempre aposta muito neles. Eu lembro que quando o Robin estava discutindo o projeto dele com a gente, ele sempre dizia que ele falava assim, não, todo mundo só fala mal, os antropólogos só falam mal das igrejas, né? Quer dizer, eu não sei se estou sendo justo com o Robin, né? Não era bem assim que ele falava, né? Mas quase, né? E assim, a ideia era justamente descobrir o que tinha de modo próprio de ser indígena nessas manifestações. Então, só para finalizar, nesse período que a gente estava lá, todo mundo era evangélico nessa última área, né? No Passo Piraju. Só que a pessoa que morreu, a senhora que morreu, a cova dela foi cercada de arame. Eles puxaram um fio e deixavam 2 lâmpadas acesas o dia inteiro e uma pessoa dormia com uma espingarda à noite, fazer vigília o tempo todo para matar o suposto feiticeiro que visitaria o túmulo. Então, eu falei assim, nada mais evangélico, né? Então, quer dizer, você é muita... quer dizer, como que lidar com isso? Acho que na história, né? A gente trabalha muito com um processo que finaliza, né? Você tenta fechar um processo, você analisa. É muito difícil, a história reconhece que é muito difícil você analisar um processo de transformação em curso, né? E eu acho que a gente lida com um processo de transformação em curso. E aí as dificuldades de a gente compreender como que ele se constitui, né? É isso. Agora vamos ouvi-los. Eu só queria, antes da gente começar o diálogo, anunciar para vocês que Gabriela Moncal, que é uma das realizadoras, das diretoras do filme, está aqui presente, tá? Joana Moncal não pôde estar presente exatamente porque está acontecendo uma pauta aí lá em Peruíbe, que ela teve que viajar agora de tarde para ir lá cobrir uma audiência pública que está acontecendo lá. E aí não pôde vir, mas enfim, de qualquer forma tem uma representação das diretoras aqui. Não sei se quer falar alguma coisa também antes de a gente começar. Então agora a gente abre para quem quiser fazer considerações, comentários, vou fazer blocos de 3 só para não ficar muito tempo e para as pessoas serem econômicas na medida do possível, né? Não falar muitas horas. Então temos 3 já. Então, Dominique, Oriane e Augusto. Muito contente de ver vocês fizeram um filme. E junto com a Icuru, que tal a gente convidar elas para fazer o filme no Amapá também? Onde está acontecendo. Está acontecendo esse mesmo processo. Não, eu só queria fazer um comentário. Entre o começo da tua fala e o final da fala dele, tem o dilema, né? De como os antropólogos se colocam diante disso. Né? Ou a gente aborda pelas transformações, e o que eu chamo de gestão, né, permanente da coisa, ou a gente
adota um outro modelo no qual as coisas podem parar, e aí você citou aquela ideia da reforma social, né, que pode ser um ciclo, etc. Então, a digestão do outro, ela tem um limite, não sei, eu estou falando isso há muitos anos e eu fui taxada, assim, de uma romântica, de uma paternalista e tal, né, sempre ao longo da minha vida como profissional, porque eu estava sempre dizendo, há 40 anos eu luto com as novas tribos do Brasil. E as pessoas me diziam, imagina, depois volta, imagina, depois muda, etc. E não. Porque, e aí vocês falaram, né? uma aldeia na qual nenhuma geração passa, não precisa uma geração, precisa só passar 5 anos, que os pais não contam mais nada aos filhos, não levam mais os filhos para andar na roça, não levam mais o filho para caçar, não leva mais, não passa uma geração, foi embora. E aí depois eles vão ser pobres, e aí depois eles vão precisar mais da igreja. Portanto, não é amansamento, é muito mais. Eu acho que o amansamento a gente podia usar para os processos coloniais, né? Não estou dizendo que não é um processo colonial, é de novo, né? Eu estou vendo a colonização do pensamento e do corpo dos índios, né, acontecer na Amazônia exatamente dessa forma. Mas, então, se a gente usa amansamento, eu acho que é muito pouco, né? É muito pouco. Temos que achar uma outra... amansamento eram os jesuítas, né? E, na verdade, os Wampis são o processo né, eles passaram pelos aldeamentos, né, ao longo do... Né, quem não passou pelos aldeamentos? Todos os índios da Calha Norte do Amazonas foram aldeados, né, e foram amassados em algum momento. E agora, né, reconstruir uma outra cosmologia toda... Né? Agora não, é outra coisa, não é amansar apenas. Eu acho que é violência, é matar, né? Eu acho que eu preferia que a gente falasse de assassínio, de coisas assim. Sim. Amansar é muito pouco. É um comentário. E pensando também nessa ideia do avançamento, da contra-insurgência, na situação da retomada da Icue, que a última retomada que a gente fez no Mato Grosso do Sul, foi uma retomada de maioria evangélica, de professores evangélicos, né? Então, que foram, que retomaram a terra, a pessoa que morreu também era uma pessoa evangélica. Então, assim, fiquei pensando nisso. E aí o Levi trouxe o exemplo do Passo Piraju, e eu me lembro de ter conversado com uma menina que estava participando do processo de identificação de terra com a gente, que é evangélica. E aí ela disse para mim que ela ia participar do Guaxiré, quando tinha nos outros lugares, mas que ela não se pintava porque ela era evangélica. E no último dia, não sei se o Levi se lembra, que a gente foi fazer uma caminhada na área, ela olhou para mim e falou assim, deixei a igreja. 2 dias depois, ela não toda picada. Eu acho que isso é muito dinâmico, né? Eu acho que são demandas que vão se construindo. E aí eu fiquei pensando que talvez essa multiplicação das igrejas, elas venham também muito em virtude de uma divulgação de uma ideia alcoolista entre os Guarani e Kaiowá, né? Então, assim, sempre aparece, com alguns pastores evangélicos com quem a gente pode conversar, essa ideia de que não, a igreja é bom, né? Fala no vídeo, né? Meu filho era drogado, roubava, vai ver a igreja. Né? Então, com essa ideia que existe em torno de tirar as pessoas da bebida, né? Se a bebida não estivesse presente historicamente. E aí, eu me lembrei que em 2009 ou 2012, teve um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, entre o Ministério Público Estadual e a FUNAI e os pastores evangélicos, sobre a atuação dos pastores evangélicos dentro da Reserva de Dourados. São 89 igrejas evangélicas e atualmente uma só casa de reza, né, para quase 16 mil pessoas. E esse TAC oficialmente ainda está em funcionamento, mas ele foi feito pelo Ministério Público Estadual, não federal, que é o Marco Antônio que aparece. Porque me parece que essa ideia das
aí eu fiquei pensando, né? Então, como que a gente lida com isso? Se o próprio MPR já tem outros históricos, né? A história das crianças, por exemplo, como que a gente atua no processo de denúncia diante de um lugar que já tem uma definição, um perfil do que é que ele quer, né? Existe um TAC. As igrejas evangélicas não podem se proliferar e atuar de qualquer modo dentro das aldeias. Isso está acontecendo porque as pessoas estão deixando, porque também tem esse objetivo, né? Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta extensa para você, para o Levi, e para você, Levi, até estender um pouco a pergunta. São duas, na verdade. Primeiro, eu queria que, se vocês puderem explorar um pouco mais essa diferença que vocês falaram entre um certo cristianismo, uma conversão feita pelo catolicismo desde sempre e pelo protestantismo tradicional, no caso da missão Kaiowá, e o que está acontecendo recentemente com essa onda neopentecostal. Uma comparação para que o filme dá a entender que isso tem algo de muito novo acontecendo, como o Dominique falou. E aí pensar um pouco essa diferença, né? Em que medida está essa novidade. E aí pensar outra comparação com relação a processos entre os Kaiowá e Guarani e outras populações de evangelização. No caso, o Spence falou dos Paricuru, o Levi mencionou os Terena, e eu queria, se a Dominique, o Ecoeura, a Joana, a Ana, pudesse falar um pouco também do caso Ayampi, e pensando um pouco no caso Terena, que é um caso que tem um histórico de evangelização não tradicional em termos de neopentecostalismo, enfim. Tem igrejas não protestantes não tradicionais há muito tempo já. E aí essa figura do pastor indígena também é muito antiga. E aí de repente pensar, se vocês conhecem, casos etnográficos, casos que acontecem de impasses como esse na realidade terrena, né? Que é uma realidade muito próxima, que inclusive convive nas árvores de dourados e tal. E assim, pensar um pouco essa comparação, né, de processos diferentes que estão acontecendo. Né? Bom, primeiro eu esqueci de falar, mas eu gostei muito do filme, né? E eu acho que ele cumpre uma função muito importante, uma função política, também de dar visibilidade a uma demanda dos próprios índios, né? Quer dizer, os rezadores e as pessoas que são ligadas aos rezadores, no caso do Isaac, né? Que aparece, Isaac João, que não é rezador, não se coloca como rezador, mas se coloca como uma pessoa que pesquisa e que apoia, né? Tem vários jovens, né, que fazem isso. Eu vejo como uma novidade. Eu lembro de um pastor pentecostal que falou uma vez que ele já tinha ido na missão, conhecia a missão, tinha frequentado a missão e tinha sido crente da missão. Só que ele falou que saiu da missão, da missão Kaiowá, né? E foi para pentecostal, como eles dizem, porque na missão não tinha fé. Então, acho que tem assim, falar que na missão não tem fé e ele encontrou essa fé na igreja pentecostal. Então, acho que tem muita coisa de novidade, né? Não sei o que você pensa, mas provavelmente vai também apontar na sentido da novidade, imagino. Então, acho que tem novidade. Agora, que novidade é essa? Né? O Silvio Paulo, que aparece na filmagem aqui, lá de Carapó, de Teicuê, né? Ele que falou que faz mais de 20 anos que ele é pastor, né? O Silvio Paulo em determinado momento, ele fundou uma igreja que chama Igreja Pentecostal Indígena, uma coisa assim, não é? E eu achei interessante, falei assim, pô, vai sair uma igreja, de fato, vai abrir um campo de negociação mais aberta com a cosmologia indígena, né? Mas eu acho que depois, no final, parece que não prosperou isso, né? A igreja que ele criou foi muito mais para marcar um campo político dentro do meio pentecostal, imagino, do que pensando, né, nesse tipo de formulação. E ele é filho de rezador, o Silvio Paulo, né? Ele teria toda essa condição de fazer isso. E a igreja, e a missão Kaiowá criou recentemente, também há alguns anos, o que ela chama de Igreja Indígena Presbiteriana, que são indígenas que estavam no movimento de se pentecostalizar, né, e de adotar práticas pentecostais, estavam na missão, mas com essa tendência e tudo indicava que eles fossem sair da missão. Daí a missão se antecipou e criou uma igreja que eles chamam de Igreja Indígena Presbiteriana,
que é vinculado à missão e que é pentecostal. Para tentar, mais ou menos igual o movimento carismático, né, da Igreja Católica, para fazer frente aos pentecostais também. Então tem todas essas movimentações, né? Mas acho que tem uma novidade, eu não sei o que o Spencer pensaria dessa novidade. Eu acho que tem isso na própria discussão que você faz de uma forma mais ampla sobre essas igrejas pentecostais, já tem algumas coisas expostas, né? Uma delas eu acho que é essa teologia da prosperidade, né? Que enfim, que é uma legitimação muito violenta de uma desigualdade econômica, assim. O assédio econômico a essas pessoas é muito alto. Isso não está tão desenvolvido no vídeo assim, mas aquela fala daquela menina lá sobre o que é cobrado, né? Isso o tempo todo lá as lideranças estão chamando a atenção disso aí, porque tem muita cobrança. De ponta a ponta do Brasil, o pastor usa o terno. E aí o sonho de todos esses índios é comprar um terno e mostrar que usa o terno, né? Não é isso? Não, e o dinheiro que é arrecadado mesmo, né? A coisa de você falar assim, vamos lá, agora hoje é só onça, quero ver onça aqui arrecadando. Quer dizer, ou seja, tem que ser R$50 para cima, né? E isso num lugar onde as pessoas sobrevivem assim com muito pouco dinheiro, né? A pobreza muito grande lá dentro. Então, assim, tem efetivamente um assédio muito grande assim, em cima dessa coisa do dinheiro. E uma outra coisa também que eu acho que a gente pode também desenvolver mais, que é assim, a adoção de técnicas, inclusive dos próprios xamãs, né? Porque se você for à internet, você vai encontrar, por exemplo, vídeo de pastor retirando objeto de dentro da pessoa, que é a doença, que é uma técnica, enfim, super conhecida, entendeu? Do xamã indígena. Então, assim, tem uma similaridade de técnicas, entendeu? Então, quer dizer, não admira que você tenha, por exemplo, contra essa reação aí dos presbiterianos, porque tem algo diferente nessas igrejas mesmo. E tem a ver com essa utilização dessas técnicas mesmo, assim. Então, ela acaba rivalizando mesmo, em algum sentido, nesse sentido da cura, por exemplo, né? Isso aí também está amplamente difundido aí na bibliografia, porque no caso afro-brasileiro também acontece isso, né? Você rivaliza em relação à cura, né? E é frequente você ter depoimentos de pessoas que acabam indo para essa igreja porque não estavam conseguindo uma cura, né? Devido a uma doença grave, não sei o quê. Então tem essa concorrência em torno da cura, né? Eu acho que nesse sentido aí a gente poderia destacar alguns elementos novos, digamos assim. Agora, Dominique, concordo muito com você com relação a essa questão né, há vários anos a gente conversa sobre isso aí, que a digestão do outro tem limite também. Eu também tenho, em vários aspectos, assim, tenho chamado a atenção para essa excessivo otimismo, às vezes, assim, da etnologia. Não, tá certo, tudo se transforma, um dia tá ali, no outro dia tá lá. Porque, como diz o Atanásio, entendeu? Se eu for, tá tudo na minha cabeça, se eu for para lá, acabou. Porque tem esse aspecto da oralidade, da memória, né? Quer dizer, e eles sempre falam isso, assim, começou a mexer com papel, com quartear, acabou, a memória se transforma. Né? Então, existem perdas irreparáveis que estão envolvidas aí. E eu acho que como etnólogos, como antropólogos, a gente tem o dever de, no mínimo, denunciar isso, entendeu? No mínimo, deixar isso evidente, porque muitas vezes a exigência que é feita por parte dessas igrejas é uma exigência muito violenta, assim, tipo, você tem que se despojar de todo o seu passado. Entendeu? Você tem que queimar tudo. Então, isso também não está só nos cantos, né? No caso lá, os Chiru também. Os Chiru, né? O Levi tem um artigo junto com o João Machado sobre os Chiru, né? Muito bacana. Os Chiru são perdas irreparáveis. Os Chiru são objetos pessoa, né? Objetos divindades, né? Assim, se você queimou um Chiru, você está queimando uma divindade, de alguma maneira. Então, isso é irreparável. Aquele Chiru, ele não volta. Né? Não tem como. Você pode até fazer um outro viraí, lá, aquele altar que vocês viram lá com os milhos, lá. Aquilo ali você pode fazer outro. Né? Agora, o Chiru, por exemplo, se perde, os cantos eles se perdem, e perde mesmo. Então eu acho que sim, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que pensar em termos aí bastante fortes ali, que traduzam essa realidade que está acontecendo. E que, como vocês estão relatando lá sobre o IMP, na Bahia também estou ouvindo falar disso, né? Em vários outros lugares a gente ouve falar disso, eu acho que é
é bem violento. E eu insisto, né? Eu acho que a gente precisa perceber que os próprios xamãs estão chamando a atenção de que isso aí não é algo assim para a gente passar o pano, não é tranquilo, é transformar. Eles estão, já que a gente está naquela história de levar o outro a sério, né? Então, vamos levar os xamãs a sério, né? Porque às vezes também se dilui essa ideia de que não, mas tem gente, não, mas tem um conflito político, não, mas tem as parentelas, isso aqui. Bom, mas tem parentelas que abandonaram as práticas xamânicas. Então, tudo bem, como parentela, ela está, dentro da comunidade, ela está fazendo a estratégia dela. Mas ela está fazendo a estratégia dela não necessariamente para seguir dentro do modo de vida tradicional, lá do Nderecó. Ela está fazendo a estratégia dela para se conectar com os brancos. Então, ok, está dentro da lógica tradicional, mas é uma lógica tradicional que vai contra os próprios conhecimentos tradicionais e vai na direção da integração. E aí, pensando de uma forma mais ampla, como um desdobramento de toda essa discussão, né? Se a gente pensar em políticas públicas, um pouco naquele sentido que eu sempre falava para você lá, que em realidades como essa de Mato Grosso do Sul, eu acho que a gente precisa reforçar, porque do ponto de vista dos evangélicos, por exemplo, eles vão ficar o tempo todo defendendo, não, mas tem liberdade, eles têm liberdade de culto, têm liberdade religiosa, os antropólogos estão querendo ir contra a liberdade religiosa, etc. e tal. Essa é a martelação, né, que a gente ouve. Então, assim, não, nós não estamos contra a liberdade religiosa. De quem quer seguir, nós não estamos contra. Agora, a gente precisa estabelecer um ambiente de respeito a quem não quer seguir isso aí. Porque o problema é que está havendo desrespeito e ódio, incitação ao ódio. E isso é crime. Isso é crime de ódio. Então a gente precisa ter a firmeza de perceber que está acontecendo uma coisa que é criminosa, entendeu? E denunciar isso aí. E exigir de Ministério Público Federal, exigir de FUNAI ações. Não no sentido de coibir as práticas religiosas de quem quer se converter, mas no sentido de proteger quem não quer se converter. Porque tem que ter autonomia dos dois, né? Se a gente está tendo na terra indígena, se o sujeito quer morar na beira do posto da FUNAI ali, pode morar na beira do posto da FUNAI, mas tem que ter assistência também e suporte para quem não quer morar, para quem quer morar lá no lugar mais isolado da terra, esse sujeito tem que ter a sua autonomia garantida, né? E não é um passar por cima do outro, os dois têm que ter a liberdade de fazer o que eles quiserem. Agora, do jeito que a coisa está, é isso. Quem quer seguir o xamanismo não está tendo a sua possibilidade atendida. Está sendo restringido no seu direito, né? E, por outro lado, essas outras pessoas que querem seguir a religião evangélica não só tomam conta cada vez mais do espaço, como, além de tudo, recebem apoio do poder político local. Né? A gente tem que perceber isso. Recebem um apoio. Então, também, você falar em Estado laico, em políticas públicas, e perceber que... Porque o xamã, o rezador, por exemplo, num contexto como lá de Mato Grosso do Sul, ele acaba sendo mais prejudicado no acesso às políticas públicas. Porque se ele for aprender tudo aquilo do branco que ele teria que aprender para ser um cara super lícito ali na hora de conseguir recursos da prefeitura e do poder público, o xamanismo dele, a vida dele no xamanismo também vai se esvair, né? Porque ele tem que estar preservado, né? O xamã é alguém que se preserva também, de alguma maneira, de estar exposto aos meios de comunicação, de estar exposto a... Né? Então, eu acho que a gente, como academia, eu acho que a gente precisa dar uma atenção muito forte a isso, assim, a entender o que hoje existe em áreas como Mato Grosso do Sul, você tem efetivamente, porque eu sei que muitas vezes a gente, na etnologia, a gente não tem utilizado nas últimas décadas o termo religião indígena, por exemplo, né? A gente não usa isso. Mas eu acho que para a gente se comunicar com o poder público, para a gente se comunicar com a legislação, a gente precisa perceber que tem uma questão religiosa em jogo. E que, como questão religiosa, que eles deveriam ter uma proteção que não estão tendo. Então, eu acho que vale, às vezes, a gente sair um pouco dos nossos termos acadêmicos também para dialogar com a legislação e perceber que tem crime de ódio religioso acontecendo. Ô, Spencer, eu queria entrar aí, se permite. Bem aí mesmo. Tem 3 pessoas para falar. Vou só terminar. Enfim, rapidinho. Aí, só essa coisa disso. Você quer fazer uma parte? Uma partezinha bem rápida, porque eu acho que a denúncia é contundente e é muito sério o que está sendo falado. E nesse momento está acontecendo outras mobilizações que são
da mesma ordem, né? Cura gay, você fala disso, no filme não aparece, mas... E o que aparece, que eu queria destacar, é a figura de uma, que você acho que citou, que é alguém do Ministério Público, que está dizendo, estamos diante de um caso de intolerância religiosa. Quer dizer que, e voltando, os movimentos que a gente viu essa semana, nos últimos 10 dias, contra a cura gay, em que se acionou psicanálise, Freud, e houve o movimento cresceu, foi para a rua. Eu acho que é dessa ordem, essa denúncia teria que encontrar uma calha desse tipo para fazer, trabalhar na linha da intolerância religiosa. Porque as outras missões, as missões que eu estudei ou que a gente assistiu, eram no momento em que o Estado era católico e que hoje não, você tem outro Estado, você tem um governo que é evangélico, é diferente, o Estado, a legislação permite todas, então a ideia de intolerância religiosa é que seria a possibilidade de se fazer um movimento da ordem do não cura gay, não pode. Eu acho que é por aí que tem que essa denúncia frutificar e virar um movimento de apoio. Eu imagino também que é por aí. É por aí. Só completando, assim, só para dizer que assim, aparece ali toda essa questão do álcool e do suicídio, tal como algo que leva as pessoas para a igreja. Isso frequentemente dentro dos debates lá é isso que acaba funcionando assim como mas tira as pessoas do álcool e do suicídio. Né? Mas queria lembrar só que as retomadas também são para tirar as pessoas do álcool e do suicídio. Né? Então a retomada de terras, ela, do ponto de vista dos rezadores, ela também serve para afastar as pessoas dessa realidade da reserva que as expõem ao álcool e ao suicídio. Né? E às vezes a gente fala pouco disso. Que as retomadas são uma reação, são uma outra solução política para um mesmo problema. Né? Só que a solução evangélica, qual é a solução? Vamos rezar, vamos ficar aqui parado onde a gente está, vivendo aqui no mesmo lugar. A solução evangélica ela tem mais ou menos como uma ideia de que estou muito mal, estou deprimido, morando na metrópole e tal. Vou tomar remédio, e não vou sair da cidade. Entendeu? Então a lógica é parecida. Tipo assim, não, você vai continuar na reserva, entendeu? Mas vai estar horrível. Não vai procurar outra terra. A terra está toda ocupada pelo agronegócio. Não faz sentido você sair daí. Vamos lá que a gente dá políticas públicas aí para você ficar morando aí e vai lá rezar na igreja. Né? Né? Alguma coisa assim, só. Enfim. Só para a primeira rodada isso aí, depois a gente continua. Agora Dominique, depois o Wagner, e aí ainda tem espaço para mais uma inscrição, senão a gente vai até muito tarde. Depois a Daniel, Joana e mais Guilherme. Então, né? E está sendo muito eu acho que o que tem que construir é uma denúncia de caráter acadêmico que seja capaz de abranger casos diversos e não só Mato Grosso do Sul. Senão não vai dar certo. Né? Então, eu pessoalmente acho que tem que evitar, porque a FUNAI sempre, quando você vai bater, eu lutei contra novas tribos, digo para vocês, anos, né? Então faz 20 anos que eu vou bater no Ministério Público e vou falar liberdade religiosa, né? E aí todos se escondem atrás dessas coisas. E você me diz, e o Cine também e tal. Então a gente construiu uma denúncia só para esses caras evangélicos fanáticos. Isso. Né? No caso que a Missão de Fé fez mission, não é igreja, é Missão Evangélica Fundamentalista. Tirar Cine, esses. Né? Porque senão vai dar em nada. Porque não tem nada a ver. Né? Por exemplo, dizer que os índios eles adotam técnicas de cura, né? Como a gente estava comentando com a Bia. Os jesuítas no século XVI faziam isso também, chamam la position des mains. Né? Então, o corpo, a gente fala de corpo para os índios, e nós também, brancos, temos corpo. E a nossa alma também, ela é curada através de manipulação do corpo. Então, não tem que cair numa coisa que generaliza. Eu acho que a gente tem que construir uma denúncia para as missões evangélicas radicais. Só para essa. Senão não vai dar em nada. E nada.
Entende? Aí, por exemplo, a queima dos objetos. Então, vocês têm, né? Eu trabalho lá nas Guianas, o famoso pajé Waiwai Elca, que foi também alvo de violência, intolerância. Amedrontar o cara. Se eu, pastor da Missão Novas Tribos, em 1974, curar tua filha, você vai queimar teu maracá? E a filha, aí ele queimou o maracá e todos os waiwais se converteram. E até hoje eles são. Né? Então, não é amansamento, não é, é uma coisa de negar a diversidade. Entende? É isso. Então, é negar. É a monocultura. Adorei o título. É isso. É monocultura. Né? Que um pajé, um pastor Manhapi me diga, ele não me diz os Kayara não existe mais. Ele disse, nós vamos deixar eles no mato. Ele não está dizendo que não existe. A gente não vai falar deles. O que acontece? Não fala deles. Daqui uma geração, nenhuma criança sabe o que é Kayara. Vai falar só de remédio, de antibiótico, de coisas, né? E não vai falar. Então, na verdade, é matar um conhecimento. E eu acho que isso eles têm técnica. Então, acho que é isso. A técnica de acabar, né, de fazer monocultura. E lá no Amapá é isso, quer dizer, todos os auxiliares de enfermagem são evangélicos, todos os professores da secretaria são evangélicos, todos os políticos são evangélicos. E aí, né, nós antropólogos somos os únicos que não somos evangélicos, e aí somos os satanás, obviamente. Né? Então, e aí, como é que a gente faz? Né? Então, se a gente faz uma denúncia, é contra a monocultura. Né? Eu acho isso. E não é amansamento, enfim, eu insisto. Mas cuidado para não cair, senão o procurador vai dizer, mas o CIMI, a FUNAI vai me dizer, mas o CIMI, mas a portaria da FUNAI para todas as missões. Né? Agora o CIMI fez besteira, antes do CIMI. Também, né, convertia. Mas vamos deixar os católicos de lado, por favor? Vamos trabalhar com esses caras? Só que eu acho. Eu posso falar um pouco na língua, na área, e inicia as crianças uma benada. Fala-se, meu nome é Sirenho Cerezabe, Chavante. E sou do povo Chavante, né? E estado do Mato Grosso, capital Cuiabá e município de Valadares, que é a divisa de Goiás. E eu vim através dela, que ela sempre me convidando para a festa. Né? E eu vim aqui, agradeço a palestra de vocês, né? Que foi importante, né? E eu gostei muito, assim, desse vídeo que eu acabei de assistir, né? Foi, para mim, assim, é um choque, assim, sempre foi, assim, que a igreja, assim, sempre assim, correndo atrás, e entre eles também há uma disputa, assim, na concorrência, né? Quem que domina mais, né? É isso que eu vejo, assim, tanto assim, quanto o evangélico e o católico, né? Então eles sempre há uma concorrência, assim. Quem domina, não é só dentro de indígenas, mas na cidade também, sempre está querendo converter um outro, assim, pessoal morador de rua, querendo se converter. É o que eu vejo isso, assim, porque eu estou aqui na cidade também. E eu gostaria de ler um pouco, assim, não sei se vai abrir, né, a respeito dessa violência de cultura, né? Um querido assim, melhor que a outra, né? Dentro dessa religião, né? Mas eu acho que isso é uma mentira, assim, para mim. E vou ler o meu primo que escreveu, né? Nós acreditamos na espiritualidade indígena.
Os chavãs creem que existe um mundo espiritual que nos protege, nos leva a ser pessoas mais tranquilas e faz com que tenhamos convivências harmônica ou harmônica. Só que essas pessoas que estão mais avançadas em outras religiões estão falando da nossa. Dizem que a deles está certa. Isso é muito triste. As nossas crenças foram atacadas pela Igreja Católica e pela Evangélica. Começaram a falar que não é certo dar continuidade à nossa religião. Isso vem trazendo um grande impacto sociocultural. Eu li isso assim, porque eu pensei nisso nesse vídeo que eu acabei de ver. E falando um pouco também dessa mistura de cultura e religião, né, entre igreja, né, do meu povo, que eu conto assim, quando a chegada dos missionários para colonizar, né, o meu povo, eles foram impedidos, assim, mas sempre lutou também bravamente, assim, né, porque eles querem seguir a cultura também e não só ouvir os deuses, assim, mas o que impedia, assim, é um vídeo que mostra, assim, né, que a nossa cultura é um diabo, que não serve nada, que a gente está fazendo uma festa pro diabo mesmo, assim, pro Satanás, assim. Só que os mais velhos também lutaram muito, assim. Não, a gente tem que seguir, assim. Então eles eram, assim, os mais velhos, assim, sofriam, né, que os missionários batiam, assim, nos mais velhos, só que eles revidavam também, porque eles não deixavam de ser levar, assim, né. E, então foi assim que eles derrubaram a Igreja Católica, porque eles lutavam também. E eles revidavam muito, para não perder a cultura. Então aí até que não é fácil a gente tentar derrotar eles, assim. Então, deixaram de seguir as nossas culturas e hoje é como se fosse, a igreja está lá assim, como se fosse como é que se diz, palavra certa, um enfeite. A igreja está um enfeite lá na aldeia. Está lá, mas ninguém está participando, ninguém está indo na igreja. Mas seguindo as culturas, sim. E tanto assim, em outras aldeias que eu vejo, assim, no município de Mirachaudão, né, eles são evangélicos, assim. Mas quando eles vão para igrejas, assim, fazer uma celebração enorme, assim, para os deuses, assim, eles se picam também, né? Porque isso é uma valorização de cultura também, que mistura. Então, eles tentam também colocar os pastores que chegam na aldeia, coloca dentro da aldeia, eles mesmos pintam, porque eles têm que valorizar, e quando a gente valoriza para eles, eles têm que valorizar. É uma troca de saberes também. É isso que eu contei, assim. Agora, entrando nesse assunto, como impedir, né, que a igreja parasse, assim, de fazer perseguição, de ir para converter, né, porque ao invés de converter ao que eu falo assim, sim, né, não está ajudando, né? Em que sentido isso? Na demarcação de terra, né, que entre os fazendeiros e os cozeiros estão sempre numa luta para tentar, né, tomar a terra dos indígenas. Mas eles só não querem converter e ao mesmo tempo eles queimam a casa de rezos deles. Então eu me pergunto assim, e onde está o sino? Né? Eles convertem os indígenas, assim, o que eu vejo assim, eles convertem os indígenas para que os indígenas, assim, você vai para o céu, você não pode brigar pelos seus direitos, porque eu acho que isso é um pensamento, assim, da igreja, mas para derrubar a casa, eles não têm dó. E eles não têm dó também para ajudar, né, na demarcação de terra.
E eu me pergunto assim, até que momentos assim, que acho que aqui não adianta a gente mostrar os vídeos assim. Eu acho que seria bom assim chamar o pessoal da FUNAI, o pessoal as autoridades assim, né? Porque eu acho que isso pode impedir, pode dar uma estudadas assim, né? Esse é o meu pensamento, assim, como você responderia a isso, né? Para que os missionários não entrassem mais assim, né? Eu acho que só isso. Eu vou pedir para o Daniel e para a Joana já fazerem as perguntas, e aí daí o Spence já fecha. Vocês interessaram. Não, era só um comentário rápido. Primeiro, que o filme é muito bom e muito assustador, né? Bastante difícil de ver. E pensando um pouco nessa questão de comparação que o Dominique e o Spence estavam colocando sobre as teorias de transformação, tem algumas coisas que eu fiquei pensando um pouco, também comparando com o contexto Mbuya que eu conheço melhor, que ironicamente, graças a Deus, não tem igrejas evangélicas assim, né? Eu acho que eu tenho achado que esse processo está se intensificando também aqui, né? Na região sudeste tem mais lideranças, pessoas se identificando como evangélicos, mas de uma forma que eu acho que pensar a forma como os próprios xamãs traduzem, né, a experiência do cristianismo para a experiência deles é uma forma que ajuda a pensar até no comportamento em relação à igreja, né? Então, eu não etnografei igrejas, mas acabei de ler um artigo do Vicente Creton, que ele soltou agora, que é muito legal, que ele conta dos Mbuya lá do Rio, de Cambuinhas, a relação deles dentro de um culto evangélico. Eu já ouvi muitos relatos, mas nunca fui junto. E era um pouco essa relação de complacência com uma religião que eles consideram míope, né? Que os Mbuya colocam dessa forma, né? Que existe... Tudo bem, a Bíblia é legal, é certa, mas não sabe das coisas de verdade, não tem uma visão completa. Então, eu acho que me preocupa um pouco essa dicotomia que de alguma forma transparece da preocupação que vocês colocam entre pensar, etnografar as formas de resistência que essas transformações, do ponto de vista das traduções xamânicas, também operam, né? Então, falar da Bíblia do ponto de vista Mbuya, de uma perspectiva crítica, é uma forma de resistência. Então, é uma forma com que eles conseguem impedir o avanço das igrejas, e que eu não sei até onde vai durar, mas é uma arma que eles têm. Da história que eu etnografei, que é a versão guarani do mito de Jesus, né? Eu noto, conversando com as pessoas, que mesmo os Mbuya que são mais tradicionalistas e mais pró-xamã, também não tem hoje uma leitura tão positiva dessa narrativa. Falar, isso também já culturalizam também a narrativa e falar, isso aí é de fato uma visão incompleta uma leitura incompleta da Bíblia. Também desvalorizam uma história que traz uma perspectiva de resistência em relação às igrejas, né? Então, eu me preocupo com a ideia de falar, então não devemos etnografar os processos de transformação porque existe um limite. Claro, existe esse limite, né? Não, eu sei que não disse, mas me preocupa um pouco colocar como coisas excludentes, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita e que a gente faz pouco mesmo, né? Essa etnografia de dentro dos cultos, né? Que é muito chocante nesse vídeo e que eu nunca tive estômago para fazer. Então, acho que é bem interessante. E eu acho que uma coisa me chamou a atenção no vídeo, na fala, acho que foi do Tunico, né? Que ele fala que existe o evangélico bom e o evangélico mau. Tem aquele evangélico que respeita, né, o xamã, que foi Eliseu que falou, que enfim, que traz para dentro da igreja o xamã mais poderoso, etc, que faz isso, e aquele que queima, né, que queima a casa.
de reza, etc. E daí me veio um pouco a outra fala da Florisa, que fala do... A gente respeita, né, eles, e eles não respeitam a gente. Então, me veio na cabeça essa decisão infeliz do Supremo também, que vem bem com esse contexto de ataques, né, no momento que você permite a oficialização da defesa de uma religião dentro do espaço hegemônico do aparato colonial, que é o Estado, né, você tem uma diferença de correlações de força muito clara, né? Então, a gente pode falar em respeito, mas os evangélicos estão queimando a casa de reza, né? Então, o que você faz, que efeito vai ter para os povos indígenas nessa decisão também, né? As escolas indígenas vão poder fazer proselitismo religioso de maneira oficial, né? Bastante chocante. Toda evangélica, essa outra, é triste para Eu fico sempre pensando também no contexto disso tudo, não sei se é meio uma pergunta, né? Mas é um minuto. O contexto disso tudo é uma violência contra os Kaiowá inédita, né? Uma violência de não ter território, de desamparo diante do Estado. Se recuar para a igreja, também historicamente se recuou para a igreja no período em que você não tinha, estava no mato sem cachorro, você vai para o aldeamento. Dá um pouco essa sensação que também tem esse refúgio nesse sistema. Na verdade, eu também queria fazer mais uma série de comentários. Que eu acho que, bom, enfim, acho que a gente está em guerra no momento, enfim, todo mundo aqui passando por milhões de ataques. E aí, quando eu ouço o Spence falando da possibilidade de convivência e respeito, né, que talvez a gente tenha que pensar que a defesa não é uma negação da entrada das religiões e das missões dentro de terra indígena, eu fico me perguntando qual que é a possibilidade de convivência e respeito com religiões proselitistas. E conversando com um colega, com um amigo evangélico, basicamente ele me falava, não, né, falando um pouco do meu incômodo com os evangélicos, ele me falava assim, não, mas eu tenho que entender que a gente só está fazendo o que está na Bíblia. Então, assim, a gente vai continuar fazendo. Isso não tem nenhum tipo de violência. Assim. Então, assim, eu não sei se é possível esse tipo de coisa que você propõe com religiões proselitistas. É teatro. E aí, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais agressivo, de fato. Porque eu fico me perguntando também que maluquice a gente chegou ao ponto de pensar que a gente está propondo e sugerindo como é que o Estado vai regular relações entre parentes. Porque, no fim, boa parte do conflito todo é o que o Levi, né, falava da estratégia de conversão, que é transformar algumas pessoas em pastores, enfim. Você tem um problema aí que é uma relação entre os Kaiowá, e aí o Estado vai mediar isso como, eu me pergunto. E uma coisa que eu gostei muito do filme, que eu acho que talvez essa possa ser uma linha nossa de ataque, é mostrar como a conversão e toda essa ação evangélica, na verdade, é um grande pacote. A gente não está falando só de religião, a gente está falando de questões de demarcação de terra, econômicas, né? Saúde indígena que está na mão deles. Então, é um pacotão que está entrando aí, e talvez a gente tenha que atacar o pacotão. E mostrar que não se trata simplesmente de liberdade ou respeito religioso, né? E uma coisa que eu fico também me perguntando, né, também um outro ponto que eu acho frágil, é pensar nessa questão do idioma da perda, né, de voltar essa questão de falar, bom, se esses grupos, eles, né, se existe, eu concordo com a Dominique, enfim, de que é preciso pensar que existe um limite da digestão. Contudo, eu não sei se o caminho é falar de perda, porque a perda também é o grande argumento das bancadas pluralistas, etc., para não demarcar terra, para falar que esses índios são mais índios, né? Se perdeu. Então eu acho que a gente tem que ser muito mais violento, falar de etnocídio, e que eu acho que é isso que está acontecendo, porque esse pacotão, na verdade, propõe mais do que questões de perda cultural, propõe a morte, e a morte de uma existência outra dessas populações, né? Quer começar? Não pode. Começando de trás para frente, então, com Joana, bom, essa ideia que me vem, assim, da questão da convivência, tem a ver com as próprias colocações das lideranças aí, né? Eliseu, por exemplo,
que é uma liderança super importante dentro da Iguaçu lá, entendeu? Então, quer dizer, quando um cara como ele, filho de rezador, né, fala isso, quer dizer, expressa, eu acho, uma situação que já está muito consolidada, entendeu? Também de estabelecimento dos evangélicos nesses diferentes espaços. Então, você não tem muito como a gente está falando de lugares onde você tem dezenas de igrejas, entende? Então a gente é o mínimo que a gente precisa garantir justamente para quem não quer essa igreja, basicamente assim, para você, pelo menos para que você possa ter essa garantia de quem quer continuar mantendo esses conhecimentos e tal, que possa manter, né? E entre outras ações, claro, auxiliar no registro, um monte de outras coisas que a gente poderia pensar, né? Eu acho que assim, a atividade que a gente propõe também no sentido de alertar que se a gente não tomar cuidado, entendeu? Isso está avançando tão rápido também que se a gente não prestar atenção, daqui a pouco já está tudo tomado. É uma questão desses últimos 5 anos, né, 7 anos, entendeu? Assim, a coisa vem avançando muito rápido. É um fenômeno que está acontecendo agora, entendeu? De uma forma mais intensa. Né? Então, nesse sentido também, eu acho que tem esse alerta. Agora, é difícil mesmo, é isso que você está falando. Na cabeça de uma parte deles essa ideia da missão de se expandir o tempo todo, né? Agora, eu acho que inicialmente, por exemplo, uma das ideias que eu tinha era de convidar para esse debate aqui um pastor muito bom aqui, progressista aqui de São Paulo, que é o Ariovaldo Ramos, né? Que faz uma crítica e participa de uma frente de evangélicos pelo Estado de Direito, se não me engano agora, assim, que faz a crítica exatamente a essas atitudes extremas, a essa intolerância e tal, né? A gente acabou montando a atividade de outra forma, mas assim, é um exemplo. Recentemente teve um grande debate aí na história ali sobre esquerda, rumos da esquerda no Brasil, né? Eu lembro que eu conheço alguns organizadores assim, a gente debatia lá no Facebook falando assim, a gente faz 3 dias de debate na USP, que é um centro de referência para pensar rumos políticos e tal, não tem um evangélico, não tem uma mesa sobre evangélico, como que é possível isso, entendeu? A esquerda, os partidos, de uma forma geral, estarem ignorando isso, entendeu? Porque é um negócio que está acontecendo, uma transformação muito intensa, muito avassaladora, entendeu? E às vezes as pessoas estão aí discutindo, sabe, outras coisas aí, deixam isso passar. Eu acho que hoje não tem como a gente debater política no país sem debater, né? Depois acontece um episódio como esse de Porto Alegre e as pessoas, nossa, como pode ser que alguém pense isso sobre a exposição? Fala assim, gente, tá tudo aí, ó, vamos assistir Record, dá uma olhada nas novelas da Record, entendeu? Na novela bíblica, tá tudo lá, essa é a estética deles, as ideias, estão todas ali expostas, não tem que se espantar, é que a gente tem uma parte da intelectualidade, da classe média que não está olhando para isso, mas isso está acontecendo. Então eu acho que o filme, a proposta de fazer esses debates, está nesse sentido também. Agora, se a gente vai conseguir, não sei, isso é um desafio para o país inteiro hoje, porque vocês estão vendo que tem um fundamentalismo em marcha aí muito pesado, né, gente? Não sei se todo mundo viu já a propaganda do Patriota nessa semana aí do Bolsonaro aí, mas tem que pensar sobre o que está acontecendo aí. Tem um negócio, sabe, um negócio forte acontecendo no país aí, 2018 está aí também, né? Então, e essa questão de regular a relação, etc e tal, enfim, é que a gente está falando de situações que são muito comuns, aliás, né, no Brasil, porque a gente não teve efetivamente demarcação de terra nessa parte não amazônica, entendeu? Que conseguisse, quer dizer, não tem espaço hoje dentro dessas reservas muitas vezes para as pessoas, vamos lá, o evangelho fica do lado de cá, o evangelho fica do lado de lá, né? Ou a família X fica do lado de cá, a família Y do lado de lá. Tem uma falta de espaço mesmo, uma disputa, né? Então essas linhas se cruzam mesmo assim, mas efetivamente se você não tem, eu sei que parece, dependendo da realidade que você fala, isso fala assim, regular relações entre parentes. Agora, se você não tem Ministério Público Federal lá dentro da Reserva de Dourados para regular algumas coisas, lascou-se, não tem como. Não tem quem regula, né? Muito difícil, a quantidade de grupos. É um dado, né? Essa regulação. Isso já está lá, não tem muito como, né? E concordo com você sobre essa questão do pacotão e tudo mais, assim como concordo com você também sobre essa. Eu considero que esse tipo de etnografia também que você fez, que você faz, entendeu? Que eu fiz um pouco também, entendeu? Que está no Baracato, essa ideia de você dar visibilidade aos xamãs também colabora, porque a gente tem uma parte da indiferença de
de uma parcela da população com relação a qual que está acontecendo nessas aldeias, vem também do fato de que as pessoas nem sabem. Então, não, tem índio aqui, mas onde que tem? Tem xamã aqui? Não, isso não é lá na Amazônia, lá no Davi Copenau, né? Não, mas aqui, né, lá de São Paulo tem, né? Então eu acho extremamente válido que isso continue a ser feito, né? Eu estou só... mas deveria ser feito fora do âmbito acadêmico. Quem lê o artigo dele? Ninguém, nem o procurador não lê. E a gente tem que fazer coisas para ser... essas coisas que vocês fizeram. Eu acho que... eu acho que a gente precisa só isso, atentar para a gravidade do problema e tentar se conectar em rede aí, né? E ver o que dá para fazer, o que é possível fazer. Acho que várias ideias boas aqui, muitas coisas interessantes. Né? Agora, é isso. E aí, né, o companheiro ali estava dizendo, eu acho que cabe a nós, justamente, a gente concordo com você, isso aqui é só o ponto de partida, né? Passar o filme aqui é só um ponto de partida, não é ficar nisso, não é achar que a gente faz isso aqui e a missão está cumprida, né? Isso aqui é o ponto de partida para a gente fazer outras ações, né? Tentar se conectar e fazer coisas mais amplas, como o Dominique estava sugerindo, como o João sugeriu, o Daniel está sugerindo, né? E é isso. Então, eu também concordo com a ideia dos etnocídios, que a gente vive essa coisa do pacotão mesmo, né, que são um ataque em várias frentes aí, né, e assim, pegando um pouco essa ideia da digestão, né, da capacidade de digestão, a gente poderia dizer que tem digestão mais fácil, mais difícil, e tem congestão também. Então a gente está falando mais de uma congestão, né, e também esse processo, é claro... Congestão ontológica, para ficar na moda. E uma indigestão, né? Tem comida indigesta também, acho que essa é uma coisa indigesta. Mas eu acho também que isso não é um processo contínuo, claro, né? Quer dizer, acho que o grande problema é justamente a ruptura, né? A ruptura é quando você deixa de praticar, de realizar os Nhemboê, as rezas e tal, né? E aí você, quer dizer, que é o espaço onde se aprende, né? Quer dizer, essas práticas e tal. Quando você não tem um território para manejar esse território de acordo com os conhecimentos, como que você vai repassar os conhecimentos, quer dizer, acho que o grande colapso ele se dá aí também, né? Que você não consegue, e isso é um etnocídio sem dúvida, né? Você impede as condições de reprodução daquele centro de conhecimento. Eu acho que é isso que a gente vive, né? Agora, esse processo todo, a gente vive esse processo como um processo de larga escala e abrangente e tal. Agora, ele não é um processo contínuo. Então, tem gente que se convertendo, desconvertendo, né? Então, o tempo todo está isso. Só que são movimentos dentro de um processo maior, né? Eu acho que... E por isso que ele se caracteriza como processo de genocídio, né? Porque é um processo onde o mundo indígena, ele tende a cada vez se encurtar, né? E o mundo, assim, o mundo evangélico, ele tende a se expandir. Então, embora é difícil falar disso sem falar em perda, né? Que alguém mencionou, né? Então, acho que é você que mencionou, né? Eu acho que a gente, na verdade, descobrir termos e modos de descrever esse processo, sem cair, né, claro, nas perdas, mas que existe pelo menos ali a gente pode identificar, não sei se vocês pensam, concordaria, né? Um movimento de expansão, assim, né? Acelerada, né? De práticas e conhecimentos e tudo mais evangélicos. É claro que com concessões do tipo dessa, de convivência com elementos do mundo indígena que entram nessa, né, combinam aí e tal, mas que tendem a ser, aparentemente, elas tendem a ser deslocadas no processo. Né? Você vai... então, acho que, de fato, eu acho que é um processo bem... de etnocida mesmo, né? E acho que super importante o filme também, porque você cria uma outra linguagem, que não é uma linguagem acadêmica, né? Para falar dessas coisas, e que você consegue atingir muita gente, né? Você expande o número de pessoas principalmente essas pessoas que atuam como operadores de direito, né? Como político, né? Que tem, quer dizer, de fato, que decide as coisas. A gente acaba tendo a possibilidade de atingir mais gente. É isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa.
Acho que é isso, que seja o ponto de partida de alguma coisa que a gente consiga fazer junto a respeito disso tudo aí. E tem aí o material do Isaac também, enfim, para eventualmente ele também estar dialogando aí com o pessoal, com os Guarani aqui também, estava conversando com o Tati, né? E queria agradecer muito ao Sexta aí pela oportunidade de a gente conseguir continuar conectado aqui, né? Estou na Bahia, enfim, fico um pouco mais distante aqui, mas conseguimos realizar isso aqui. Agradecer muito a Tatiane, o esforço dela aí, que graças a ela isso aqui se materializou, esse encontro aqui, né? E as professoras, a professora Marta, a Beatriz, o Dominique. Que a coisa continue, né? Que saia dessa esfera e vá para onde precisa alcançar. Esse filme é muito bom. É difícil de digerir. Pois é, e agradecer a Joana e Gabriela que executaram isso aí, deu trabalho para fazer isso aí, foi um recurso curto. A sala cheia. Também achei muito emocionante mesmo. Só para pontuar rapidinho, a gente tentou fazer um evento para a semana que vem maior. O objetivo inicial era fazer um evento fora da universidade, mas a gente achou relevante também fazer um debate aqui no Sexta, visando o público acadêmico, mas tem um monte de carinhas aqui de pessoas de fora que são interessadas pela temática, então acho que esse evento também vai servir para isso. E só lembrar, amanhã tem mais um evento aqui no Sexta que acabou encavalando, então às 6 da tarde tem um evento que vai discutir parentesco, com os professores Mário Teixeira Pinto, Márcio Silva e o João Dalvosa, então quem se interessa pode vir. Se chama Quase Incerto. Fora das pesquisas. Mas, além disso, fazer um pedido, talvez a gente pode ver um jeito de circular, a casa de reza do seu Jorge, da dona Florisa, que vocês viram no vídeo, o pessoal está organizando uma vaquinha. Ela já não existe mais. Já não existe mais. Então, para reconstruir essa casa de reza. E está circulando pelas redes sociais há alguns meses já. A gente pode dar um jeito aqui de passar o link para vocês contribuírem. É um financiamento coletivo. Aquele site Vaquinha com K, né? Vaquinha com eu vou colocar o link lá na página do evento, aí vocês se puderem. Tá bom. Então aí a gente vai passar o filme também junto com a Artionca Capiberibe, com a professora Artionca Capiberibe lá na Unicamp na próxima terça, né? Com o Incidente de Campinas. E com a professora Yara Bonilha lá na UFF em Niterói na outra segunda, dia 9. E o Isaac vai estar em Santa Catarina, em Florianópolis, também na UFSC lá, no dia 19 de outubro. E pode ser que a gente ainda faça mais algum evento aqui em São Paulo na semana que vem. É isso. Obrigada, gente. Parabéns,